mais um episódio do Abelcast começando. Eu me chamo Maria Eduarda Barros. E eu sou o João Pedro Dias. E esse episódio, Duda, tá muito especial. Nós viemos complementar um episódio anterior, que a galera gostou bastante, e vamos falar sobre redação novamente. Faltam aí poucos dias pro Enem, e podemos discutir alguns temas, possíveis temas, eixos temáticos nesse episódio, né, Duda? Isso aí, é hora de botar a linha de raciocínio para funcionar, vamos discutir sobre repertórios socioculturais e vamos aí nos preparar mais um pouco para a querida redação, né? E para isso, trouxemos aí dois convidados maravilhosos. Uma vocês já conhecem, já esteve conosco no outro episódio, e é um professor que vai nos auxiliar bastante aqui para falar de repertório sociocultural. Estamos falando de Daniel Venere, professor de língua portuguesa e literatura no La Salle Abel, mestre em literatura brasileira e doutorando em estudos da poesia. Seja bem-vindo, Daniel Venere. Muito obrigado, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. E a nossa segunda convidada, a Duda já deu aí um pequeno spoiler, é a Anne Gabriele, que participou do outro episódio de redação. A Anne é professora de redação aqui no La Salle Abel e também especialista em educação de jovens e adultos e trabalha na preparação de vestibulares desde 2012. Seja muito bem-vinda, Anne. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui e retornar. É ainda melhor. E bora, que a gente está às vésperas. Esse episódio aqui tem a informação que você precisa, hein? Isso aí. E para começar o nosso episódio, nós estamos aí às portas do Enem, muito perto, e nós sabemos que tem a cartilha do participante que foi divulgada no início do mês de outubro. A gente ouve falar muito sobre a cartilha, muitos assuntos vão surgindo, algumas fake news. O que é a cartilha e o que ela pode nos dar? Acho que os estudantes laçaristas já estudaram sobre, já olharam a cartilha, mas para quem nunca ouviu falar ou quem ainda está perdido sobre o assunto, o que o estudante precisa saber sobre essa cartilha do participante em relação à redação? Então, a cartilha do participante, ela é um documento norteador que é disponibilizado pelo próprio GOV, né, pelo próprio INEP. Então, é um documento oficial e que é muitíssimo importante para o candidato ali, às vésperas do Enem. Ele precisa entender sobre o que ele será cobrado ali quanto à redação. Então, assim, é muito importante que todos os anos as pessoas que estão se candidatando, participando, né, desse certame que é o Enem, estejam cientes, anuentes do que fala a cartilha. O que acontece? Nessa cartilha a gente tem os direcionamentos, tem as principais informações, e vou até aproveitar este momento aqui, o ensejo, para poder falar sobre as fake news, as notícias falsas, o terrorismo, né, que tem se construído em torno do, meu Deus, a banca mudou a cobrança. Então, o que é interessante a gente falar? As 5 competências, elas existem e as competências não mudam. Elas são divididas em níveis, como a gente falou no episódio anterior, né? Cada nível ali vale 40 pontos e cada competência chega até 200 pontos. Não estão sonhados 1000, que a gente espera que venha esse ano para o nosso estudante laçalista. Mas voltando, então todos os anos são as mesmas competências. Só que o que acontece? Quando entra uma nova banca, essa banca, ela costuma ter novas perspectivas sobre aquelas competências. Então, assim, toda vez que é disponibilizada essa cartilha, que vem novas orientações em determinadas competências ou entendimentos da própria banca, costuma se criar uma egrégora, assim, enorme de, meu Deus, isso mudou, e agora? O que a gente vai fazer? E, na realidade, assim, o nosso aluno, ele é bem preparado desde o início. Né? Lógico, existem orientações ali que são importantes para a gente ficar atento, como a abordagem completa do tema, que está muito em voga, assim, né? Já estava desde o resultado do ano passado, né? Os estudantes que participaram perceberam que a cobrança do tema foi muito maior, né? Foi muito mais pesada, mais rigorosa do que nos anos anteriores. Então, a cartilha, ela não serve para a gente ficar aterrorizado com o que mudou, mas perceber a nova perspectiva pela qual a banca vai avaliar a nossa redação. Então, assim, são os mesmos critérios, mas, de repente, o entendimento da banca sobre um determinado nível mudou um pouquinho, né? Ajustou ali, né? Isso é volátil, né? Vai caminhando, assim, conforme os anos vão ocorrendo, né? As aplicações vão ocorrendo. Então, assim, essa cartilha é fundamental para a pessoa que está se preparando para o Enem. Fundamental. É importante que todo aluno, todo candidato esteja ciente das novas informações que estão ali, assim como das informações anteriores, para ter certeza de que seu texto está adequado e de que um bom resultado vem aí.
E a Anne citou as competências. Vale você retomar aquele nosso primeiro episódio sobre redação, que foi com a professora Anne e com a nossa coordenadora do ensino médio, Fátima Cury. Ele também está recheado de informações fundamentais para você. Então retoma lá, volta um pouquinho e assiste esse episódio maravilhoso. Isso aí. E falando sobre competências, Daniel, nós temos a competência 2, a Anne falou um pouquinho sobre ela, né? E que é a competência que a gente vai tratar um pouco mais nesse episódio. Nós vamos falar sobre esse atendimento ao tema, repertório sociocultural. Qual é a importância de ter um repertório sociocultural bem embasado, né, para cada tema? Como que o aluno se prepara em relação a isso? Tem que conhecer de tudo, tem que saber de todos os temas, tem que pesquisar todos os possíveis temas. Como que o aluno pode se preparar em relação a esse repertório sociocultural? Excelente pergunta, né? Eu sempre em sala de aula, eu falo sempre com meus alunos que eles precisam se manter atualizados. Isso é fundamental. Então, eu sempre brinco com eles que eles precisam estar atentos e fortes, né? Porque são muitas informações, né? Eles têm que gerir essas informações são diversas, né? Então, ele precisa estar atualizado. O que está acontecendo principalmente no Brasil, no nosso país, e são diversas demandas, né, que sempre aparecem nas mídias e por aí vai. E para ele estar atento a isso, ele precisa, primeiro, hoje a gente vive numa época em que a gente sempre olha o título da notícia, mas a gente acaba por não se aprofundar nessas notícias. Então ele precisa assistir jornal, ele precisa ler revista, mas ele também precisa assistir uma série, ele também precisa ler um bom livro, né? Ele precisa se informar de todas as maneiras, né? Porque a gente vive num mundo que é o mundo das informações, né? E ele saber captar essas informações se faz muito necessário. Outra coisa importante, né, só para também acrescentar na cartilha, a gente sempre tem os exemplos de redação nota 1000. E vocês podem perceber que os repertórios utilizados são repertórios diferenciados, né? Porque a gente está acostumado com os mesmos repertórios sempre. E aí eu sempre falo assim, a gente tem que ver o nível de informatividade que o nosso texto está passando para a banca. Né? O que é esse nível de informatividade? É o que eu levo de novo para a banca, para refletir exatamente o tema e embasar meus argumentos. Então não adianta ser superficial. Se você for ser superficial, a banca ela vai tirar ponto, com certeza. E não à toa que o que mudou nessa cartilha, né, desse ano foi exatamente essa questão do repertório de bolso. Né? Porque todo mundo pensa que o texto do Enem é um texto formatado, mas não é para ser assim. Ele tem que ser um texto reflexivo, o estudante tem que se posicionar, ele tem que saber profundamente sobre o livro que ele vai citar, ele tem que saber profundamente sobre o filme que ele vai relacionar ao tema. Então, tudo isso é muito importante. São muitas demandas, né? Vou aproveitar para complementar um pouquinho o que o Daniel falou. É muito interessante quando ele fala sobre a qualidade, né, desse repertório que será utilizado ali para a redação, as informações que você vai selecionar para utilizar na sua redação. Porque a maioria dos textos que utilizam repertórios de bolso, que talvez seja a polêmica mais em alta que tem com essa nova cartilha, né, o maior problema deles é porque os repertórios de bolso são genéricos. Exato. Eles se chamam repertórios de bolso por um motivo. É o repertório que a gente tem ali no bolso para, meu Deus, não sei o que usar, vou colocar esse daqui, vou dar um jeitinho de, sabe, encaixar, fazer funcionar. E assim, e quando o Enem exige de você que você relacione aquele tema e o seu posicionamento com o repertório sociocultural, o repertório sociocultural se chama assim por uma razão. Né? É o momento em que a banca vai legitimar ou valorizar aquele objeto cultural que você consome. Se essa informação que você teve acesso veio de um jornal, ótimo. Se essa informação que você está me trazendo aqui veio de um cartoon, ótimo. Se essa redação que você está me trazendo aqui veio, deixa eu imaginar, de um quadro da Tarsila do Amaral, ótimo, sabe? Se essa informação que você está me trazendo aqui vem de um mangá, vem de um filme, uma série, a personagem de um livro, não existe juízo de valor entre a natureza dos repertórios. Então, assim, os repertórios eles podem ser de naturezas diversas. Repertório por alusão histórica,
repertório por autoridade, repertório por comprovação, que são os dados estatísticos, eles podem ser de N naturezas, né? Não existe juízo de valor entre isso, mas existe o quê? A necessidade desse repertório funcionar para o seu texto, dele não parecer plástico, né? De não parecer formatado, de, nossa, esse texto aqui, se eu apagar a palavra obesidade, eu poderia colocar saúde mental e ia ser a mesma coisa. A redação nota 1000, ela não é uma redação genérica. Por mais que seja uma redação que não seja irretocável, como a gente já falou no último episódio, é uma redação que parece ter sido feita para aquele tema. Eu acho que esse é o principal diferencial que a gente tem no uso das informações. E o repertório também está incluído nisso. Né? Então, essa ideia esse repertório foi pensado, foi trazido por mim, refletido por mim, e eu achei que ele era oportuno de ser utilizado nesta redação sobre este tema. Né? A cartilha diz, né, que essa informação ela tem que ser produtiva, né? Independentemente de onde ela venha, mas ela tem que ser produtiva. E a gente tem, eu acho essa expressão muito bonita, né, que é uma expressão até batida, mas saber de cor, né? Ou seja, saber de cor, né, se a gente for no latim, é saber de coração. Então não adianta o aluno citar qualquer coisa e pensar que está abafando se ele não conhece a obra. E, infelizmente, isso acontece muito. Né? Os alunos pegam repertórios que são prontos, acabam por utilizar ali sempre o mesmo repertório e o texto não progride, né? O texto ele não alcança o seu objetivo, né? Então, isso é muito importante frisar para esses estudantes que têm tudo muito pronto. Ele precisa, ler novos livros, se atualizar do que está acontecendo na literatura brasileira, se atualizar o que está acontecendo exatamente, né, no audiovisual brasileiro. Então, tudo isso é muito fundamental, até porque a gente vai tratar de um problema social, né? E, enfim, então a gente precisa estar atento ao tempo. Perfeito. Então, chegou a hora de nos atualizarmos. Todos prontos? Vamos aí trazer esses repertórios socioculturais. Vamos falar de eixos temáticos, né, para nos auxiliar aí a discutir sobre os possíveis temas de redação. Então, explica pra gente o que são, basicamente, esses eixos temáticos, né? Quais são eles? Eu sei que tem aí saúde, educação, e vamos começar a discutir. Então, foi muito oportuno você ter trazido a expressão eixos temáticos, porque seria o próximo ponto que eu ia abordar aqui com vocês. A gente está falando de repertório isso, repertório aquilo, redação, tema. E assim, acertar o tema da redação, que fique bem claro, anota aí. Acertar o tema da redação não é mérito, é acaso. Eu não sei se os direitos autorais vão deixar. Caso do acaso vem marcado. Não sei se os direitos autorais do YouTube, né, vão deixar, mas enfim, né, isso é obra do acaso. Então, assim, a gente não está aqui para acertar o tema. Eu acredito que os profissionais ou os alunos que estão refletindo, né, sobre esse momento do Enem, e é uma expectativa válida, né? Claro. Acertar é um caso fortuito. Assim, é quase que furtivo, até a maneira como acontece. Então, assim, o que a gente faz na realidade é estudar com os nossos alunos pelos eixos temáticos. E o que são eixos temáticos? São quase que hiperônimos, né, que abrangem os temas possíveis de cair. Então, assim, eu tenho como eixo temático, eu tenho trabalho, eu tenho tecnologia, cultura, direitos humanos e sociedade, cidadania e participação social, economia, enfim, educação, né? São 9 eixos ao todo. Então, assim, para o nosso aluno, principalmente o aluno laçalista, ele escuta falar sobre eixos temáticos desde a primeira série. Então, quando ele vai estudar, embora ele tenha uma produção semanal, né, em que tem um tema de redação pensado na maneira como o Enem gosta de cobrar esses eixos, ele consegue discernir se aquele tema ali ele pertence ao eixo saúde, ao eixo cultura, ao eixo direitos humanos e sociedade, porque ele conhece esses eixos previamente e ele estuda para esses temas a partir dos eixos, porque é melhor eu estudar repertórios, informações e argumentos vinculados a problemas de saúde do que eu estudar sobre os temas possíveis vinculados à saúde. Então, é uma decisão mais assertiva e estratégica que o meu aluno, em vez dele treinar
todos os temas possíveis, se é que isto é possível, dependendo do tempo que ele esteja se programando para ali, mas eu acho que é Derrida, eu não lembro se é Derrida, em que em L'Encyclopédie ele fala que a partir do momento que a gente publica a enciclopédia, a gente já perdeu tudo, que a completude é um mito, né? Então, assim, não existe o meu aluno estar preparado para todos os temas, porque a cada hora do dia, a cada dia surge um novo tema. Então, em vez de ele estudar para cada tema possível, ele estuda para os eixos. E ele estudando para os eixos, ele está preparado ali, a base dele está consolidada para ele discorrer discursivamente, né, sobre o tema que realmente vai cair no Enem ou em algum outro certame que ele venha fazer ali na vida, né? Então, os eixos temáticos são uma estratégia de prova para a gente estar preparado, não importa o tema que caia na redação. E já falando sobre os eixos temáticos, temos o eixo do meio ambiente, que é um eixo que há muito tempo não é cobrado no Enem, né? E esse ano pode ser que seja cobrado, não sei, será que teremos uma mudança? Mas esse ano é ano de COP30, né? Conferência das Nações Unidas em relação às mudanças climáticas, então talvez seja um tema aí que possa ser cobrado. O que nós podemos falar sobre esse eixo? Quais possíveis tópicos podem ser abordados? Quando eu penso em meio ambiente, tem um pensador ambientalista que eu gosto muito, que é o Ailton Krenak, que inclusive foi o nosso primeiro, né, indígena a compor ali, né, os membros da Academia Brasileira de Letras. Isso é um grande avanço e uma conquista também. E eu acho que o Ailton Krenak, ele pensa muito o nosso tempo, né, a relação do homem com a natureza. E é interessante que a gente se esqueceu, né, que o homem, enfim, que nós somos parte da natureza. Ou seja, se a gente destrói a natureza, a gente está destruindo a si mesmo. O Ailton Krenak, ele critica exatamente, né, essa intervenção humana que se faz a todo tempo, ou seja, esse desrespeito à natureza, o fato de o homem ter se esquecido exatamente de que ele também faz parte da natureza e por aí vai. Às vezes a gente fica buscando muitos pensadores de fora. Eles são importantes também, né? E eu costumo dizer para os nossos alunos que a gente tem que fazer uma antropofagia, né? A gente tem que deglutir exatamente do outro aquilo que nos interessa, né? E se a gente tem um pensador, se a gente tem um ambientalista como do quilate do Ailton Krenak, por que não ler as suas obras, como, por exemplo, A Vida é Útil, né? E tantos outros artigos que ele publica, exatamente para a gente poder pensar o meio ambiente, né? A gente pode pensar também aqui, a gente pode pensar como que aconteceu, por exemplo, as enchentes do Rio Grande do Sul, né? Os impactos que isso teve, enfim. Tudo isso é muito importante. Então, a gente tem que sempre estar refletindo sobre isso, né? Você falando das enchentes do Rio Grande do Sul, né? Você falou sobre os impactos e a magnitude do que aconteceu, né? Gerou uma comoção proporcional, inclusive. Só que foi interessante para a gente refletir como chegou naquela condição. E aí o meu aluno, normalmente, que está pensando nesses problemas que são sociais, que vão afetá-lo direta ou indiretamente, e ele olha para o problema, ele não pensa só nos impactos, ele também se antecipa e pensa nas causas. Quando aquilo aconteceu ali no Rio Grande do Sul, suscitou na população, tipo, como aquilo chegou naquele limite. Isso foi um limite, foi o transbordo, né, daquilo. Então, a inundação, né, essas enchentes foram, como é que eu posso dizer? A ponta do iceberg. Né? Só deixou visível. O que não estava visível foram anos de negligência, anos de falta de organização social, né? Frente ao uso do meio ambiente, né? Assim, de que maneira a gente vai usufruir daqueles recursos e o que a gente tem que fazer para preservá-lo e protegê-lo. Inclusive, o último tema do Enem, que foi de meio ambiente, foi desenvolvimento e... preservação ambiental e desenvolvimento. Como conciliar os interesses em conflito? Ou seja, em 2012, se não me falha a memória, o Enem já estava refletindo sobre essa dinâmica entre o homem usufruir do meio ambiente para sua existência e conforto, né? E, ao mesmo tempo, como eu poderia utilizar disso para a gente se desenvolver economicamente e tal, mas, ao mesmo tempo,
sem prejudicar a economia. Então, esse desenvolvimento, essa preservação ambiental, né, que foi cobrada lá em 2012, são frutos de reflexão contínua. A gente continua pensando nisso. O Ailton Krenak continua questionando, né, a maneira como a sociedade vai progredindo e o que significa esse progresso se tratando de sustentabilidade, né? Então, seria uma ótima pedida para a gente falar sobre, né, os entendimentos do Ailton Krenak, sobre essa congruência entre a vida humana e o respeito à natureza, e usar isso produtivamente na redação. Inclusive, vou aproveitar para falar sobre produtividade, já que eu falei produtivamente. Porque, como eu disse, a gente pode usar informações, elas não podem ser alheias, nem sem aprofundamento. Né, sem aprofundamento. Então, assim, quando eu pego o que o Ailton Krenak pensa sobre o meio ambiente, quando eu estou munido, né, do que ele realmente entende, quando eu compreendo, né, o que ele propõe frente a essa relação humana com o meio ambiente, eu preciso citar isso na redação, de preferência já vinculando ou com o tema ou com o argumento que eu escolhi. Aí eu vou ver se aquela informação ela se relaciona melhor com o argumento ou com o tema. Então, de preferência, eu já faço esse registro lá explicitamente. Tá? A gente não tem espaço para implícitos na redação do Enem. Imagina se o corretor fosse me dar uma nota pensando no implícito. Aqui ele quis dizer... Não existe o que ele quis dizer. Porque eu posso alcançar o que você quis dizer, o outro corretor pode não ter alcançado o que você quis dizer. Então, isso é subjetivo demais. Então, o que a gente precisa se preocupar? Com o que está escrito. Não é o que você quis dizer, é o que você disse. Eu preciso que essa relação esteja escrita no seu texto, né? E assim, além de fazer isso, eu também ofereço como dica para os meus alunos. Os alunos do ensino médio aqui já sabem disso. Para a produtividade ficar explícita, a gente tem uma diquinha. Além de você explicar, é importante que você retome nominalmente esse repertório. Então, se eu disse lá, de acordo com o ambientalista Ailton Krenak, eu posso voltar e dizer assim, eu expliquei, eu digo, concordando assim, corroborando assim a perspectiva do pensador indígena. Que aí vai retomar explicitamente aquela informação ali que foi usada como repertório do Ailton Krenak. Assim como se eu utilizar uma notícia, e aí junto dessa notícia eu disse de onde ela foi retirada. Mas aí lá no final, quando eu explico, eu posso dizer, contrariando assim o que foi noticiado pelo portal. Pronto, resolvido. Não repito, mas ao mesmo tempo eu retomo explicitamente e dou produtividade para esse repertório. E só para finalizar esse eixo, eu lembro muito de uma imagem, não sei se vocês já ouviram falar de um livro que se chama A Queda do Céu, do Davi Kopenawa. Ele disse que quando o homem destruir tudo, né, o céu vai desabar, o céu vai cair. Né? Então, essa reflexão, essa imagem poderosa, também nos ajuda a refletir exatamente nessas ações inconsequentes do homem contra a natureza. Perfeito, professores. E falando agora de produtividade, vamos... falar de um eixo temático que tem a ver um pouco, né, a tecnologia. Afinal, a gente tem visto aí o uso medido ou desmedido de várias ferramentas de inteligência artificial, não é mesmo? Então, o que a gente pode comentar quando a gente fala de tecnologia como um eixo temático, professor? Então, na verdade, quando a gente fala de tecnologia, a gente pode pensar em diversas questões. Né? Por exemplo, a relação do homem exatamente com a máquina. Né? Isso a gente já tem, por exemplo, num filme que eu gosto muito, que é um filme muito interessante, que é o filme, por exemplo, Her, né? Que é exatamente a história de um homem que se envolve ali afetivamente com uma máquina. Né? E isso também tem a ver, né, exatamente com a solidão. Né? A gente tem agora os avanços aí, né, por exemplo, das inteligências artificiais, por exemplo. A gente tem o ChatGPT sendo usado. Às vezes, isso é um problema, é uma polêmica, né? Até mesmo como um psicólogo, né? Então, a gente vê ali as pessoas procurando ajuda para uma máquina, né? Esse tema da relação do homem com a máquina sempre se fez presente. Eu lembro, por exemplo, que na minha época eu ficava encantado com O Homem Bicentenário, que também é um filme genial, né? E aquele pedido final dele dizendo que não quer morrer como uma máquina, mas quer morrer como um homem. A gente já tem as inteligências artificiais nos concursos literários, né? Então, um concurso literário teve que ser cancelado exatamente porque as pessoas usaram inteligência artificial. Os nossos alunos, né, utilizam também a inteligência artificial, mas a grande questão é
como usar essa inteligência artificial produtivamente. Eu sempre brinco com meus alunos, coloco uma frase ou uma oração pro site GPT fazer, por exemplo, análise sintática. Ele, na maioria das vezes, vai se equivocar, né? A gente precisa do humano exatamente por trás da tecnologia, né? É o humano que tem que comandar a tecnologia e não a tecnologia que tem que comandar. Então, eu acho que a gente poderia até falar de uma educação exatamente... Não sei se é esse termo, Anne, mas talvez uma educação tecnológica, mas uma educação voltada para as tecnologias de informação, que é um tema que o Enem ama, né? E sempre fala e cai como tema ali nas provas. Então, eu acho que é um tema que está bastante em alta e que, claro, as tecnologias nos auxiliam, né? Mas a grande questão é exatamente como que a gente faz um uso produtivo dela, né? Como que ela nos ajuda e não... acaba atrapalhando até mesmo a nossa criatividade, né? Porque quando um aluno, por exemplo, pede para um site GPT fazer uma redação para ele, né? Ele está se ausentando exatamente do protagonismo dele de escrever um texto, de pensar criticamente, de falar exatamente o que ele pensa, de se posicionar no mundo que a gente precisa se posicionar. E quando né? a gente... Perdão, professor. Que isso? Quando a gente fala do uso do IA, podemos falar também sobre ética, né? Porque Exato. Se foi a IA que fez o texto é seu ou é da IA? É uma questão de autoria, né? Sim. E a Duda, falando sobre isso, eu até pensava que, ao mesmo tempo que tem toda essa questão da ética envolvida e tem todos esses malefícios, também temos muitos benefícios, né, Exato. com essa utilização. Temos alguns serviços que foram facilitados, né? Algumas operações que são facilitadas pelo uso da inteligência artificial. Então, também tem esse outro lado da moeda, né? Claro. E enquanto vocês iam falando, também iam surgindo alguns tópicos, né? Por exemplo, a privacidade e uso de dados, essa transparência nesse uso de dados. Temos as deepfakes, né? Que são utilizar a imagem de alguém com a inteligência artificial para algum fim, né? Recentemente teve até uma novela das 9 que abordou esse tema, né? É um tema que envolve também a legislação, né? Porque pode se tornar um crime, né? Enfim, pode prejudicar pessoas, né? Então, envolve também legislação de modo geral. Por exemplo, eu li esses dias uma notícia sobre a quantidade de água que é gasta para manter algumas máquinas de inteligência artificial funcionando, né? Temos também a questão de... no Vale do Silício, né? Desculpa, a quantidade de água por conta da produção de energia, né? Isso. Que é utilizada para manter as inteligências artificiais. Desculpa te interromper, João. Pode interromper. Você estava falando várias coisas, assim, eu fui pensando, você falou de deepfake, os meus alunos daqui do ensino médio já fizeram a redação sobre deepfake esse ano. Você estava falando sobre a falta de superficialidade, ou melhor, sobre a superficialidade, a falta de aprofundamento que acontece desse indivíduo, porque ele não está se colocando para pensar, para refletir, ele não está desenvolvendo essas habilidades, né? Ele tem essa competência, mas ele não está desenvolvendo essas habilidades. E a gente tem a palavra brain rot, né, que foi a palavra escolhida para o dicionário de Oxford em 2024. Então, assim, é muito interessante a gente pensar que a própria palavra brain rot, ela já significa que o nosso cérebro está quebrando. Ele está entrando em parafuso. Isso está muito associado ao uso indiscriminado e descuidado, quase que dependente, das inteligências artificiais, já que a gente está falando disso vinculado à tecnologia. Mas eu adorei que você trouxe também sobre as contribuições tecnológicas que a gente tem. Inclusive, a gente tem um ministério aqui no Brasil, né? Acho que, não sei se ele foi fundado ano passado ou se foi nesse ano, não tenho certeza agora, mas é um ministério exatamente de otimização do sistema público. Então, ou seja, esse ministério, ele dá conta exatamente dessas revoluções tecnológicas e inovações tecnológicas vinculadas aos serviços públicos. Então, assim, é um uso adequado das nossas tecnologias. Então, assim, o eixo é muito rico do que a gente pode discutir, porque ele está muito próximo, né, das nossas vivências. Então, adorei você trazer o outro olhar também, do positivo, né, vinculado a esse uso. E os jovens estão muito atualizados, né? Estão. Às vezes o jovem traz pra gente, na sala de aula, coisas que a gente nem conhece e que a gente vai conhecer exatamente como... E que é muito rica essa troca. Exato. Essa troca é muito rica. E assim, eu vou aproveitar também para falar como tecnologia está em alta, se vocês repararem, o que a gente veio discutindo aqui do que é interessante, do que não é interessante, e está vinculado a um tema, necessariamente, eu vou aproveitar para falar que a Sebrasp, ela tem uma peculiaridade. A gente está falando aqui de eixos que é uma excelente estratégia pra gente estudar e se preparar. Só que a Sebrasp, ela é... Rapaz, a bicha é danada.
Por quê? Porque ela nunca traz um puro sangue. Então, assim, os temas cobrados por ela nunca serão assim, a importância da tecnologia nos serviços públicos. Nunca vai ser algo assim. Por quê? Porque ele seria puramente tecnologia, né? Ela vai cruzar os eixos, como foi o eixo do ano passado. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então, eu estou falando ali sobre questões de cidadania e participação social, assim como cultura, que inclusive foi a abordagem da maioria dos candidatos ano passado, foi reconhecer essa herança africana muito mais presente na cultura brasileira. Então, assim, tem um cruzamento de eixos. Então, quando eu penso em tecnologia, pensando em algo que ainda é um entrave para a nossa sociedade, poderia falar sobre impactos ou obstáculos, acho que obstáculos para é melhor, obstáculos para a educação tecnológica na terceira idade. Aí eu tenho educação, tecnologia e direitos humanos e sociedade. Porque eu estou falando dos idosos, da terceira idade, de uma minoria social. Então, olha isso. Há uma grande possibilidade do eixo não ser um puro... do tema não ser um puro sangue. Então, a gente também tem que estar preparado para isso. Por isso que é importante a gente estar refletindo. Pontos positivos, pontos negativos. Não é o que a gente vai defender na redação. Porque o nosso projeto de texto tem que ser muito claro. Olha, eu vou dizer que isto é um problema pelos motivos X e Y. Eu vou dizer que isto é um obstáculo, sobretudo considerando as consequências W e Z. Isso tem que estar muito posto no nosso texto. A gente não pode ir para a perspectiva dialética, que é isso é bom, mas é ruim. No texto do Enem isso não é interessante. Mas o meu aluno, ele precisa, antes de começar a escrever, refletir sobre aquele tema para ver qual é a abordagem que é mais segura para ele. Com que abordagem ele se sente mais confortável? Qual é o projeto de texto que será mais estratégico para ele executar e tirar o 1000? É isso. Maravilha, perfeito. E você falou de educação, né, que é um outro eixo temático riquíssimo, né, importantíssimo como um todo. O que a gente pode discutir acerca de educação? Existem diversas possibilidades quando a gente pensa em educação, né? Educação por isso que eu falo, né? A educação, ela abre mundos, né? Quando eu penso em educação, por exemplo, não tem como a gente não deixar de falar de uma série que eu gosto muito, que inclusive está no Globoplay, que é exatamente a Segunda Chamada, que fala exatamente, né, de uma escola que tem um nome grandioso, que eu acho, que é Carolina Maria de Jesus, uma das maiores, né, escritoras que escreveu Diário de uma Favelada, e conta ali, né, a narrativa, ela traça exatamente a história dos professores, exatamente educando, né, jovens e adultos. Né? E eu acho que educação, eu tenho pensado muito num tema, né, que é exatamente a educação exatamente da terceira idade, a educação exatamente dos idosos. Né? Eles voltando a estudar, eles voltando a ter um certo protagonismo, né, porque eles também são minorias na sociedade, eles são excluídos. E aproveito, né, já falando um pouco sobre educação, para indicar um filme brasileiro, né, que trata sobre o etarismo, que é O Último Azul, que é da diretora Mariana Brennan. E fica a dica aí, eu não vou dar muitos spoilers, mas vai tratar exatamente sobre essa questão do etarismo. Né? Devolver, né, essa vida, devolver o direito de estudar a essas pessoas da terceira idade é mais que um direito, né? Enfim... a gente precisa exatamente pensar a educação ali como uma abertura de portas, não somente para as crianças, jovens, mas também pensar exatamente nos idosos. Que me parece que é um tema que talvez eu acho que é possível, exatamente no jeito que a Anne fala, né? No cruzamento... Exatamente, né? Então, os desafios aí da educação, da inclusão da terceira idade. De uma nova organização da sociedade, pensando que a nossa pirâmide, né, social está praticamente invertida, né? Porque a gente tem um número de idosos muito grande na sociedade, a gente tem um número de crianças por família de 1,6 aqui no Brasil. Então, assim, a nossa sociedade ela está envelhecendo. Será que o Brasil está organizado o suficiente para dar conta dessa demanda? Então, eu acredito que é uma das minorias que a gente tem que ficar atento,
ali, Exato. né? Pensar em, acho que não só eles, acho que idosos a gente precisa pensar, pessoas com deficiência, né? Exato. Inclusive, acho que em agosto, se não me falha a memória, em agosto, o Ministério do Esporte fez uma publicação que era linguagem capacitista, tipo, não a linguagem capacitista, se eu não me engano é isso. E aí todas, quando você girava o carrossel deles, era justamente usando termos que você não deveria mais usar. E eu pensei, gente, porque a gente entra nas teorias da conspiração, né? Falei, será que é o tema da redação do Enem? Esporte, acesso ao esporte para as pessoas com deficiência, né? Entraves para a inclusão das pessoas com deficiência no esporte. O Brasil né? é um dos maiores países em relação a ganho de medalhas na Paralimpíada, né? Nós arrasamos. Então, assim, a gente ainda tem uma forte projeção naquele campo, mas nacionalmente a gente ainda não tem essa adesão. Então, assim, ainda não está no prestígio social. Então, de repente, pode ser algo que a gente deva ter um olhar mais cuidadoso. Outra minoria que eu acho que é importante pensar, quando você pensa em educação, é impossível não pensar também, é falar de crianças e adolescentes. Né? A gente tem o ECA completando 35 anos esse ano. A gente tem uma série de avanços legislativos de proteção à primeira infância, à educação, combate ao abuso infantil. Então, assim, a gente tá vendo legalmente essa minoria social sendo protegida, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente já existe para isso, né? Só que a gente está avançando quanto a esse entendimento social. Então também é uma outra minoria que eu acho que a gente tem que ficar de olho. E, Anne, para complementar, esse ano eu assisti um filme que me tocou muito, um filme chamado Manas, né? Que conta as histórias exatamente das meninas do Pará, da Ilha do Marajó. Né? A narrativa se trata exatamente das violências que essas crianças e adolescentes sofrem, né? Vários tipos de violência, mas o filme ele trata de uma forma muito... uma forma de denúncia mesmo, né? De duas meninas que são exatamente violentadas pelo próprio pai e de como que é difícil salvar essas meninas, né? E o final do filme ele tem uma mensagem muito interessante. Eu não vou falar, óbvio, para não dar spoiler para vocês, mas assistam Manas. É um filme que vai trazer toda essa reflexão exatamente sobre as crianças, já que as crianças, além de ser uma minoria, além de ter o ECA ali completando 35 anos, também tem as violências, né, que a gente... e esse ano não tem como a gente não falar sobre adultização, né, que também foram um dos temas mais comentados, e tudo isso tem que ser pensado, enfim. Eu vou falar, eu acho que a adultização é um tema que ficou muito em alta, foi amplamente discutido. Eu adorei ver, né, os adolescentes terem essa tomada de consciência sobre, né, como isso se construiu, porque foi um estopim. Exato. A verdade é que o Felca, ele denunciou algo que já incomodava uma parcela da sociedade, mas ninguém conseguia usar assim o seu lugar para projetar, né, esse incômodo, e ele conseguiu fazer isso, né? Tocar o dedo na ferida fez com que a gente refletisse sobre uma cultura de adultização desses menores, porque talvez a questão da erotização dos infantes fique mais em evidência. Mas existem várias outras maneiras de adultizar essas crianças que também se configuram como violências, né? Sim. Então, assim, a gente vê, por exemplo, isso ser motivo das crianças saírem da escola. Porque muito precocemente, por conta de uma acentuada desigualdade social, essas crianças são forçadas a também trabalhar, também a compor a renda familiar. Isso faz com que elas saiam do ambiente escolar. Criança é para brincar e para estudar, né? Existiram várias campanhas de conscientização nesse sentido. Então, assim, o eixo educação ou essas minorias que a gente está conversando que talvez cruzem, né, com esse eixo, são uma boa pedida da gente ter uma atenção maior. E a adultização talvez seja uma informação ou se vincule a uma argumentação que você pode traçar dentro desses temas, né, desses eixos. E você falava sobre essa questão da adultização, eu pensava da ligação disso também com o tema saúde, né? Nós podemos talvez trazer os impactos das redes sociais na saúde mental dos adolescentes, né? E aí o crescimento do número de transtornos, esse uso excessivo de telas
pelas crianças e adolescentes, ou até mesmo pelos adultos, né, os impactos desse uso excessivo de telas, transtornos ligados à comparação, transtornos alimentares, e aí essa cultura que tem sido criada nas redes sociais, né, de um lifestyle perfeito, né, de esbanjar isso mesmo, né? Então, eu acho que talvez a gente possa agora entrar no eixo temático saúde e abordar um pouco do que a gente poderia destrinchar deste eixo, né? Nossa, que legal. Eu gostaria de aproveitar para falar sobre eixo saúde e trazer um ponto à tona que é muito importante para os nossos alunos. O Enem é um exame nacional do ensino médio brasileiro. Então, mesmo que não tenha explícito lá no tema, que é do Brasil, no contexto brasileiro, na realidade brasileira, é muito importante que vocês recortem esse tema para o cenário nacional. Isso vai facilitar, inclusive, o seu procedimento argumentativo, porque é muito mais fácil que você tenha conhecimento da realidade do seu país do que de um país estrangeiro. Né? E aí, por que eu falei sobre isso de saúde? Porque existe aquela série brasileira, Sob Pressão, que é o cotidiano hospitalar brasileiro, lógico que é uma ficção, mas é muito verossímil. Então, assim, também é um prato cheio você utilizar essa série, dependendo do tema, a gente precisa ver se ele é pertinente, né, ali no recorte, mas para você utilizar, porque falando sobre, é um cotidiano hospitalar e é brasileiro. Então, assim, e é o cotidiano hospitalar público, né? Ainda tem isso. É excelente. A gente fala sobre a precarização desses profissionais. A gente fala sobre a falta de suprimentos. A gente fala sobre o fato de realmente não haver possibilidade de atender a todo mundo. Ou seja, do sistema, né? Infelizmente, não dá conta de todo mundo. Revelando aí que não existe uma autonomia para que ele de fato aconteça, né? Porque imagina se não existissem as pessoas que têm condições para pagar o seu plano de saúde privadamente. Né? Imaginam como é que não seria o quão mais caótico seria isso. Então, usando a série Sob Pressão para trazer isso, né? Vinculada ao eixo saúde e ainda no contexto brasileiro, público, né? Você falou de transtornos alimentares. Me lembrou muito a questão da obesidade infantil, né? Se não me falha a memória, a obesidade se tornou uma doença prevalente no final de 2023, né? Inclusive, foi uma grande aposta minha para 2024, que a gente estudasse esse eixo. Infelizmente não caiu, mas caiu um outro que é igualmente importante, mas talvez seja algo dentro da saúde que eu ficaria atenta. Obesidade e saúde, crianças e adolescentes, né? Ou seja, o eixo direitos humanos, a gente tem ali um cruzamento bonitinho para a gente poder pensar, refletir. Né? Eu penso que é uma linha de raciocínio que faz sentido a gente estudar, né, sobre... Anne falou uma coisa que eu acho perfeita, que às vezes a gente se esquece, né? A importância de a gente valorizar, por exemplo, os nossos escritores brasileiros como repertório, a importância de valorizar as nossas produções nacionais, filmes brasileiros, enfim, para pensar o Brasil, para refletir o Brasil. E uma questão que eu sempre também comento, sempre com a segunda série, com os meus alunos, enfim, é que a ficção, às vezes, é a melhor forma de falar da realidade. A gente utiliza, não à toa, né? Vou falar da UERJ, mas a UERJ usa muitas distopias exatamente porque elas se assemelham muito à nossa realidade. Então, às vezes o aluno fica com medo, né, de utilizar, né, uma distopia, mas a distopia, na verdade, ela está falando sobre nossa realidade. E uma dica que eu quero deixar aqui também muito importante, para vocês não terem medo de usar a poesia, né? Se vocês repararem, caem muitas questões sobre poesia, sobre canções brasileiras, né? Então é fundamental que vocês utilizem isso como repertório também, né? Puxando um pouco a sardinha exatamente para os nossos cancioneiros, enfim, para os nossos poetas, né? E também as canções, né? Que são gêneros textuais que são muito produtivos e que nos levam a uma reflexão profunda, não somente sobre a gente, mas também sobre a gente, mas também sobre a realidade brasileira. Né? A gente tem o slam, por exemplo, né? Adoro. Que, enfim, a gente tem ali novos gêneros textuais exatamente emergentes aí que estão acontecendo e a gente não dá a devida atenção porque a gente tem medo da poesia. Não devemos ter medo da poesia. A poesia é a nossa própria realidade. E aproveitando um gancho que você falou sobre saúde mental, redes sociais e pressão estética, lembrei que nós somos um dos países no ranking ali de
países que mais fazem procedimentos estéticos. Uau. Cirurgias. Inclusive, eu acho que o Brasil é o primeiro país, se não me falha a memória. É ranking mesmo, é bem relevante. É bem... Eu não tenho lembrava que era certeza, mas top eu acho 5. que é primeiro, tá? E o quão perigoso é isso, né? Porque a gente vê adolescentes ainda novinhos pensando em fazer algum procedimento. Quando eu fizer 18 anos, eu vou fazer uma liboled, eu vou fazer algo do tipo, se baseando em filtros das redes sociais pra alcançar um padrão de beleza, né? Que, enfim, Que não também é existe. artificial. Sim. Que também é Exatamente. artificial. Que certamente, agora você falando de lipoled, os jovens sofrem de maneira mais acentuada em relação a esse processo de padronização, porque quando a gente está na adolescência, a gente nem é criança e nem é adulto. Então, assim, são muito recentes os estudos, inclusive, sobre a adolescência, né? O termo adolescência foi cunhado, acho que depois da segunda revolução industrial, se não me falha a memória. Então, assim, é recente essa discussão sobre esse tema. Sobre esse momento da história, né, do indivíduo ali. Então, assim, a adolescência é um momento que a gente quer pertencer a algo. Então, se a gente está falando de jovens que têm uma vivência muito exposta às redes sociais, muitos deles, inclusive, só existem nas redes sociais, né? Existe uma persona, né, nas redes sociais que eles gostam, né, de performar e tal, mas na vida real eles não conseguem sustentar aqueles desejos e tal. Ele procura onde se encaixar. E nas redes sociais existem um modus operandi para ser, para existir, para agir. E se você não tá nesse modus operandi, você é excluído ali. Né? E assim, a gente não gosta desse processo de exclusão enquanto seres humanos, né? A Marilena Chauí, ela fala que a gente ela fala que nós não somos seres biológicos, nós somos seres culturais. Exatamente, porque a gente está o tempo todo em contato, em processo de socialização. Aí você imagina um indivíduo adolescente, que ele precisa pertencer a algum lugar, e ele vê uma cultura em que são valorizadas intervenções cirúrgicas, e precocemente. É claro que para fazer parte daquele clubinho, ele vai ter esse desejo também, isso vai nascer nele, esse desejo. Então, talvez seja um tópico que a gente pode avaliar ali se tratando da... E para assustá-los, eu sempre mostro o trailer do filme A Substância com a Demi Moore, que trata exatamente sobre isso, né? Perfeito. Esse filme, eu acho que já deixa ali o adolescente pelo menos um pouco com medo, né? Dessas alterações estéticas, enfim. Você falou, a gente tá falando bastante, inclusive, sobre... Se deixar 3 horas ininterruptas. É um episódio especial, tá, gente? Pra quem quer se preparar mesmo. Mas vai ser parte 1 e parte 2. Mas sai daqui com dicas Com muito fundamentais. conhecimento. Muito conhecimento. Mas a gente tá falando sobre esse uso excessivo das redes sociais e desses perigos. E algo que eu me recordava, né, por mais que esteja ligado ao tema de tecnologia e também ali saúde, educação, tem um outro tema que acho que até liga um pouco a direitos humanos e sociedade, que é essa compulsividade por compras e muitas vezes sendo alimentada por esse uso das redes sociais e pela ostentação que muitas vezes é apresentada, pelo modo de vida que é apresentado nas redes sociais, Tem né? um nome, acho que é Oniomania. Isso. E a facilidade também que hoje a gente tem para comprar e às vezes essa urgência, essa necessidade que se surge dos produtos e que às vezes a gente nem tem necessidade de ter aquilo, mas é vendido dessa forma pra gente. Também temos os jogos de azar, né? Os jogos online, essa questão das apostas, que também talvez seja um tema interessante. E aí a gente já entrando nesse último eixo temático, que é direitos humanos e sociedade, o que a gente pode abordar mais dentro disso? Ai, nossa, que interessante, porque essa questão dos direitos humanos e sociedade ou de cidadania e participação popular é um eixo que é muito caro e importante para a Sebrasp, gente. Isso mesmo. Se vocês olharem os últimos temas que a Sebrasp cobrou quando ela era a banca avaliadora, tem uma concentração muito grande desses dois eixos, então ela gosta muito de pensar em como essas pessoas podem participar. Então, para a Sebrasp é muito importante que os direitos humanos sejam preservados. E aí eu vou até aproveitar para falar sobre por que existe esse eixo de direitos humanos e sociedade, né? Os direitos humanos, eles são considerados direitos fundamentais à existência do indivíduo. Então, assim, isso não se trata de como é
usado de maneira demagógica, né? A gente está falando daquilo que traz uma mínima dignidade para a existência humana, né? Então, se você olhar direitos humanos, é o direito à moradia, né? E a gente pode pensar em questões de moradia na sociedade brasileira. Depois da pandemia, o IBGE, o último censo do IBGE, assim, despontou a quantidade de pessoas sem moradia, porque pela primeira vez eles contabilizaram as pessoas em situação de rua. Porque normalmente as pesquisas do IBGE são domiciliares. Então, se a pessoa está na rua, ela não é consultada. Então, depois da pandemia, eles passaram a ser consultados, que foi o último censo do IBGE, e assim, despontou a quantidade de pessoas sem acesso ao mínimo, que é o direito à moradia. Aí eu já lembrei do Chaves. Que a gente descobre depois que era na Casa 8, se eu não me engano. Mas ele passa o seriado inteiro morando num barril. E é surreal que ninguém questiona que uma criança está morando num barril. É tipo assim, cadê o Chaves? Está ali no barril. E ninguém se compadece daquilo. E você vê, é meio que uma ideia de... Tá todo mundo, sabe, meio letárgico frente a uma injustiça social tão grande que é não ter acesso à moradia. E eu lembrei eu acho que fez parte das nossas pesquisas, né, quando a gente estava pesquisando sobre esses temáticos, um dado de que, apesar de termos um grande número de pessoas sem moradia, existe um grande número de espaços não ocupados, espaços vazios no Brasil. Nos grandes centros urbanos. A gente vai nos centros urbanos, parece que tem um eco de fantasmas, porque são prédios que são vazios, que não são utilizados, né, para a população. Que aponta também para a desigualdade social, econômica. Claro. A dificuldade também de se conseguir uma casa própria, né? Então, acho que tudo isso... Que entra na economia também, né? Isso. Gente, assim, são muitas coisas que a gente pode falar. Eu pensei em trabalho também, né? Que não deixa de ser um direito fundamental humano. Sim. É um eixo específico, mas não deixa de ser um direito fundamental humano, porque a gente está falando de subsistência, né? Eu preciso ter direito ao trabalho porque eu preciso ter o direito de me sustentar. Claro. Né? Isso é uma questão de dignidade. Eu preciso trabalhar para eu conseguir pagar as minhas próprias contas, para que eu me sinta autônomo. Né? Então, por isso que o trabalho também é um direito fundamental humano. Eu estava pensando recentemente sobre a flexibilização das leis trabalhistas que aconteceu em 2016, né? E que a gente está vendo agora o processo de pejotização, uberização. Né? Então, assim, são várias reflexões que a gente pode pensar frente ao mercado de trabalho, inclusive pensando em inteligências artificiais e avanços tecnológicos, como é que ficam a questão dos novos postos de trabalho frente a esses avanços tecnológicos. Será que vai ter que... Não vão mais ser necessários trabalhadores e operários para desenvolver um projeto, né? Pensando em autoria, falando dos designs gráficos, né? Da galera que trabalha mais com a parte de criação e criatividade. Né? Agora, se eu pedir para uma inteligência artificial fazer uma foto de um fulano de tal na praia, se eu der um prompt a isso... Né? É isso, assim, eu não vou mais precisar do material humano para realmente configurar uma autoria, um conceito por trás disso, né? Porque agora trazendo uma polêmica à tona, essas inteligências artificiais, elas são alimentadas pelo que já existe. Então ainda tem uma questão de autoria também dela pegar o traço ou o estilo de um determinado artista e usar como se fosse dela, né? E a gente está deixando isso tudo passar sem discutir da maneira como deveria. Não é uma maneira eficaz. Então, assim, se a gente for pensar no eixo direitos humanos e cidadania, participação social, eu citei para vocês sobre a inclusão da pessoa com deficiência no esporte, eu falei sobre educação tecnológica ou digital para pessoa idosa, porque assim, essas pessoas precisam ter participação na sociedade. Elas precisam se sentir incluídas e parte, né, do corpo social brasileiro. Exato. Eu pensei, você falou da moradia, né? Eu sempre penso um poema do Manuel Bandeira, né? Um poeta modernista que ele fala sobre... o poema se chama, né? Poema tirado de uma notícia de jornal, né? E aí ele conta a história do João Gostoso, que é um carregador de feira, que mora exatamente no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Né? Ou seja, ele não tem direito à existência, né? Ele não tem direito ali ao número da casa, ou seja, ele não... Enfim, né? É muito triste, né? Um direito básico que é negado às pessoas. Né? Sobre isso de exploração, desigualdade, moradia, eu também pensei no cortiço. Perfeito. E vocês falaram também, a gente sempre fala, né? Os alunos ficam bravos, mas a gente falou muito sobre a essência versus aparência, né? Exato, que era uma grande questão para o Machado de Assis, né? Que, enfim, as pessoas hoje vivem muito nessa questão exatamente da aparência, onde o ter
é o que vale, onde o possuir é o que vale, mesmo sendo desnecessário, né? Então, a gente tem medo de Machado de Assis também, mas Machado de Assis já estava lá, exatamente, jogando na nossa cara que nós somos exatamente... Final do século XIX, ele já dizendo, não é possível, gente. Não é possível que vocês não enxerguem que vocês... E aquele final do livro, né, de Memórias Póstumas, que é um final super pessimista, que ele não vai exatamente transmitir a miséria humana para os filhos dele, por isso que ele não tem filhos, né? Vou aproveitar que você falou isso. Exato, olha, muita gente utiliza isso no esqueletinho da sua redação. Cuidado. Cita lá na introdução como repertório, depois a gente descobre que é Quincas Borba, mas ele não fala isso, né? Exato. Que o protagonista de Memórias Póstumas de Brás Cubas diz que prefere não ter filhos para não passar adiante a miserabilidade humana. E aí lá no final do texto a pessoa coloca, depois de apresentar a proposta de intervenção para o problema, somente assim o protagonista da obra machadiana reconsideraria a sua decisão de ter filhos. Isso é um modelinho, isso é genérico, e talvez isso não funcione pelo novo olhar da banca. Então, muita atenção com esses textinhos prontos, com um texto que não convoca a sua autoria, né? Exato. E outra coisa que a gente sempre deve falar é exatamente que essa banca ama a questão da exemplificação. É verdade. Exato. Se você não dá o exemplo ali e provar por A mais B que você compreende do que você está falando, a banca vai tirar ponto. Então tem que tomar muito cuidado. Eu queria até aproveitar para falar sobre o repertório agora nesse finalzinho, que é muito importante a gente pensar que o repertório para Sebrasp, ele tem que ter base argumentativa. Então, assim, não adianta só eu citar o repertório lá vinculado ao tema, que é o que acontece normalmente na introdução, ou simplesmente jogar o repertório próximo do argumento, que é o que acontece nos parágrafos de desenvolvimento. Porque só isso não necessariamente vai trazer a argumentatividade que o seu texto precisa. Então, por isso que é necessário um aprofundamento, por isso que é necessária a articulação, porque senão corre o risco do corretor ver lá o seu repertório, o repertório está lá, mas ele não teve função argumentativa. E aí ele pode ser interpretado como parte desconectada do texto, ou fragmento sem informatividade, ou ainda trecho sem função argumentativa. Ou seja, em vez de ajudar no processo da sua competência 2 e competência 3, ele, na verdade, prejudicou. Então, muita atenção com esse uso do repertório, porque ele é um momento em que o seu texto vai brilhar. Você vai demonstrar aprofundamento e reflexão individual. Embora o texto seja impessoal, o texto é único, porque foi você quem selecionou cada uma daquelas informações. E só para dar uma dica, eu até trouxe uma colinha aqui, eu retirei isso da cartilha exatamente do participante, né? Que vai realizar a redação. E aí tem uma parte que diz assim, e essa parte é nova, né? Ele diz assim, como evitar esse repertório de bolso, né? Ou seja, esse copia e cola sem aprofundamento. E aí ele dá 3 dicas que eu acho que são fundamentais. Anota aí. Anota aí, aproveita para anotar aí. Olha lá, escolha referências específicas que realmente tenham relação com o tema. Articule o repertório usado com as ideias utilizadas para defender seu ponto de vista. E mostre que você entende o conteúdo citado e que ele ajuda a fortalecer a sua tese, ou seja, o seu ponto de vista, né? Então, na cartilha tem ali o passo a passo para que vocês, né, parem de fazer esse copia e cola. Vocês consigam discernir se aquele repertório que você selecionou realmente faz sentido para o seu processo argumentativo. E aí eu vou aproveitar também para falar um pouquinho que neste ano o tema o tópico abordagem completa do tema está muito evidente, tá? É muito necessário que o meu candidato este ano, o candidato que pretende tirar a redação, que pretende tirar nota 1000 na redação, ele esteja comprometido com a abordagem completa do tema. Ou seja, que as palavras do tema compareçam em todos os momentos da sua redação. Deve aparecer na sua introdução, deve aparecer no seu desenvolvimento 1, no seu desenvolvimento 2 e na sua conclusão. Então, assim, às vezes eu tenho alunos perdendo ponto
por não abordar completamente o tema, porque ele abandonou, lá na conclusão, ele esqueceu de articular o tema completamente. Então, quando ele está oferecendo a proposta de intervenção, ele ter o cuidado de colocar todas as palavras do tema ali. Naturalmente, evitando a repetição, se utilizando de sinônimos, hipônimos, hiperônimos, né? A gente pode encher aí de referências anafóricas pronominais, enfim. É muito importante que vocês tomem esse cuidado de abordar completamente o tema. Eu acredito que esse é um ponto de tensão esse ano e é algo sobre o qual a banca se debruça nesse ano. Então, muito cuidado com isso, tá? Abordagem completa do tema. João Pedro, eu estou com os meus neurônios pitando. Eu já estava ansiosa antes, agora eu preciso saber qual é o tema da redação. Exatamente, eu fiquei, inclusive, com vontade de ter me inscrito no Enem e fazer a redação, porque, assim, eu acho que depois desse episódio eu tô mais do que preparado, por mais que eu não esteja como os estudantes laçadistas estão estudando durante todo o ano, fazendo exercício, eu acho que esse episódio já trouxe um panorama geral, né, nos preparou acerca de diversos eixos temáticos, né, mas vocês trouxeram muitos repertórios, né, que eu acho que engrandeceram a nossa conversa. Incluindo repertórios nacionais, fundamentais. Claro. E aí foi um episódio um pouco maior, a gente sabe disso, mas é de fato esse intensivão para ir preparar vocês por esses últimos dias que antecedem o Enem. Então eu tenho certeza que quem ficou aqui até o final vai conseguir ir bem na redação, vai conseguir aumentar um pouco esse leque de possibilidades dentro dos eixos temáticos. Então, muito obrigado, Anne, muito obrigado, Daniel, por essa contribuição. Foi ótimo ter vocês aqui hoje com a gente. Ai, que maravilha. Eu agradeço pelo convite. Como eu falei no início do vídeo, é sempre um prazer estar aqui e compartilhar isso, né, com todos os nossos telespectadores. É importante também a gente frisar, que eu gostaria de fazer isso, que o nosso estudante laçalista sabe de tudo isso que a gente está falando aqui. Isso é um conforto que a gente tem de saber que não importa o tema que vai cair, a gente tem a segurança de que eles vão conseguir desenvolver uma redação 900+, e quiçá o 1000, né, que a gente está aqui esperando. Então é sempre um prazer conversar sobre isso, que abrilhanta os nossos olhos, aquece os nossos corações e deixa os nossos estudantes tão seguros da sua aprovação. Porque ter uma boa redação, ter uma redação 900+, é o passaporte para a aprovação deles na universidade tão sonhada. Gente, foi uma alegria participar, minha primeira vez aqui num podcast. Estou muito feliz, emocionado. E dizer que a gente faz esse podcast, a gente faz para os nossos alunos. E que bom que também todo esse podcast vai para fora da sala de aula, vai para outras pessoas, para outros jovens que também precisam dessas informações. E não se esqueçam que a cartilha já está disponível no Google Classroom da Anne e também estará exatamente na descrição do vídeo. Então acessem, releiam e vejam também os exemplos de redação nota 1000. Né? Às vezes a gente aprende a escrever exatamente lendo, né? Então não se esqueçam disso. Foi um prazer estar aqui com vocês. E assim nós finalizamos mais esse episódio especial, né? Um intensivão sobre redação. Você que está conferindo esse episódio, mas não conferiu algum anterior, não deixe de voltar, de conferir os episódios que foram preparados especialmente para você, que está aí nessa reta final para o Enem. Então, confira, compartilhe, assista e continue com a gente, porque ainda tem episódio por aí, né, não, João? Isso aí. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.